Bom dia ao senhor presidente Zé Aparecido, vereadora Jô e todos os vereadores presentes aqui nessa casa, o advogado doutor Marcos, o advogado doutor Cassiano, o meu colega de faculdade Charles, que está aqui hoje presente, e o presidente do CISP, José Januário. Quero dizer para toda a Serra do Ramalho, de modo especial, a todos os servidores que, querendo ou não, todos os municípios tinham que se adequar à lei menor na lei maior. A lei menor que eu me refiro é a lei do município e a lei maior é a Constituição Federal. Dizer que era quase que obrigatório a aprovação dessa lei 103 de 2019. Mas antes houve uma emenda 003 que tinha que adequar e foi aprovada nessa casa, inclusive com a aprovação minha, que sou professor também no município e estou vereador no momento. A minha aposentadoria já seria agora em 2025, em novembro de 2025, eu ia estar aposentado. Porém, por causa de algumas irregularidades do passado, como já foi citado várias vezes aqui pelos colegas vereadores, nós estamos pagando, né? E não é fácil para mim, para você, para nós servidores no município, em lembrar que a sua data de aposentadoria será acrescida, aumentada. Mas o que é bom é que todo mundo está sabendo o motivo. Não vou aqui fazer teatro. Como vocês sabem, que muitos usam do teatro para tentar enganar o povo. Mas o que é melhor é que a maioria dos servidores sabe o que está acontecendo. Porque lê, porque conhece a lei e sabe que essa lei não foi os vereadores do município que criou, que não foi o prefeito Lica que inventou. Essa lei ela é uma lei federal. O que nós fizemos aqui nessa casa hoje só foi adequar, hoje não, a semana passada, adequar a lei menor com a lei maior. Era necessário. Os advogados, tanto do CISP, como da Prefeitura e dessa casa, da Câmara de Vereadores, e também do IMUP, todos eles, por unanimidade, faz a mesma coisa. Essa lei tem que ser aprovada. Porque se não for aprovada, o que poderá acontecer? O nosso município fica de fora do selo, certificado de empréstimo do município. Fica de fora do Ministério da Previdência. Fica de fora do Ministério da Economia. E mais, pessoal, ainda perde a complementação da União. Então, para assegurar a nossa futura aposentadoria, essa lei tinha que ser aprovada de uma forma ou de outra. Sim, eu vou ceder. Houve, só para poder não fugir aqui, houve uma má interpretação de alguns vereadores para transformar aquelas pessoas que têm pouco conhecimento em falatórios nas redes sociais, jogar um contra o outro, fez memes e jogou nas redes sociais falando mal dos novos vereadores. Isso aí só nos engrandece, porque está divulgando o nosso nome, está nos ajudando a crescer dentro do município. Porque, na realidade, todos sabem o que houve, o que aconteceu. Eles apresentaram duas propostas apenas, porque aonde tem o problema, tem que apresentar a solução. E a única solução que eles apresentaram foram essa: parcelar em 60 vezes ou penhorar, vender um bem do município. E o único bem do município que tinha um valor à altura da dívida que o IMUP herdou do passado era somente o parque de vaquejada, né? E isso não está correto e jamais
seria aceitável pelos munícipes de Serra do Ramalho fazer uma coisa dessa, vender o parque de vaquejada. Os 60 vezes também não poderia. Por que não poderia? Porque 60 meses ia chegar a uma dívida de quase 600 mil por meses para ser pago pelo gestor atual. Ia travar o município. E travando o município, o que ia acontecer? O prefeito não ia ter dinheiro para obras, ia ter lixões nos cantos das ruas, não ia ter mais o básico no hospital, ia faltar o remédio, não ia ter mais merenda nas escolas, não ia ter mais combustível para poder o carro levar os alunos, ia mexer em toda a máquina, porque estamos falando do fundo de participação do município. Exatamente, porque faz parte, né? E aí o que acontece? Pensamos em tudo isso, e era isso que eles queriam. Se travasse o município, ia faltar tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, pessoal. Eles queriam ver as ruas com lixões, cachorro rasgando sacolinha aí no meio da rua. E graças a Deus isso não vai acontecer, porque os vereadores pensaram no futuro do servidor e também no futuro do nosso município. Está entendendo? Eu quero passar uma parte da minha fala para o vereador Elias, da Agrovila 2, e após isso eu quero falar mais um pouquinho. Parabéns, professor. A sua coragem, entender, buscou, o jurídico que nos orientou. Quero agradecer aqui também ao professor Januário, presidente do SINSP, que veio aqui hoje nessa casa e disse a realidade e a verdade. Parabéns pelo seu discurso, professor. Quero que os servidores do SINSP comecem a compartilhar o que o professor Januário colocou aqui nessa casa. Excelente. Quero dizer para o senhor, professor, que nós temos que parar com essa história de 5 anos, 7 anos, 10 anos que eu vou aposentar com isso. A lei federal que foi criada, que todo mundo está aí, quiser acessar a lei federal, tem os regimes, e cada caso é um caso. Aumentou 2 anos na aposentadoria. A nível nacional, Serra do Ramalho não é diferente. Meu muito obrigado, professor. Continuando a minha fala, quero dizer para os servidores do município de Serra do Ramalho que essa lei 103 de 2019, ela tinha uma data para ser aprovada. Essa data foi alongando e o prazo máximo era esse de 30/6/2022. Não poderia ser prolongada mais. Ou aprovaria, ou senão nós íamos perder todos esses benefícios que eu citei na minha fala anteriormente. Então, não tinha mais tempo para discussão. Quero parabenizar o secretário de Educação, Jean, por ter convocado e liberado todos os servidores da área da secretaria dele, que é da Secretaria de Educação, para uma audiência pública no Colégio Eduardo Martins, na Cidade Nova, onde teve todos os jurídicos para explicar, explanar e tirar todas as dúvidas do servidor diante desse projeto, dessa lei que lá nós discutimos. Se alguém não participou desta reunião, eu sinto muito, deve ter tido motivo. Mas aqueles que foram e que estiveram lá, saíram de lá conscientes de que essa lei deveria e era obrigatório ser aprovada. Então não adianta ficar crucificando, jogando pedra em alguns vereadores aqui dessa casa. Quero falar isso porque eu fui muito pressionado pelas redes sociais, por telefone, mensagens, ligações, por alguns servidores do município. E um deles ainda falou que foi um dos servidores do sindicato que pediu para me ligar, para poder me dar pressão. Aí eu disse para ele,
na medida que o Sindicato dos Servidores Públicos começa a mexer com politicagem, a instituição enfraquece. Isso não é bom. Isso não é bom. Porém, eu vou te responder. E respondi e dei a resposta lá no PV. Agora, os comentários e provocações de redes sociais em grupo, eu não respondo, porque eu sei que você, servidor, todos vocês são conscientes e sabem o que está acontecendo dentro de Serra do Ramalho. Isso que alguns outros vereadores estão fazendo, você sabe que é teatro. É aqueles que estão afundados na lama e querem se reerguer. Entendeu? E isso é uma verdade. Quer levantar o seu nome. Então, é uma realidade no nosso município e não adianta a gente esconder. E todos vocês são sabedores disso. E algumas pessoas, por falta de conhecimento, ainda caem nessa e ainda entram nessa onda, né? Então, hoje, você sabe que eu não sou muito de falar, eu deixo para falar só nas horas necessárias, mas hoje eu quis falar um pouquinho, porque o povo de Serra do Ramalho tem que entender o que está acontecendo no município. Às vezes o povo mistura uma coisa com a outra. E aí faz aquele teatro, aquela confusão toda. Mas vocês têm que saber analisar aonde é que está a verdade. Quero agradecer o presidente, todos que estão aqui nessa casa. Meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.